Hoje eu vou falar como a Venezuela se transformou em um narco-estado, um país onde os políticos comandam o tráfico de drogas internacional. Com ajuda, é claro. Para você entender a situação da Venezuela, saiba que 96% da população é pobre e 7 milhões e 700 mil pessoas estão refugiadas. Inclusive, mais de 400 mil pessoas correram para o Brasil e muitas moram, inclusive, ilegalmente em Roraima. Mas se o país está na miséria, quem é que banca essa ditadura? Existem 4 países que bancam o que está acontecendo agora, só que você precisa entender como que tudo começou. Em 1999, quem comandava na época era o Hugo Chávez, o antecessor do Maduro. Ele prometeu que ia acabar com a pobreza utilizando o petróleo, porque em 99 eles produziam 3 milhões e 200 mil barris de petróleo por dia. No início ele até conseguiu construir escola, hospitais, mais alguns meios de infraestrutura, só que ao invés de investir na tecnologia, na indústria, na agricultura, ele gastou tudo em projetos populistas. E quando o preço do barril do petróleo caiu de $100 para $30, aí o país quebrou. Agora, por que o Chávez falhou, sendo que ele estava querendo ser bonzinho, ajudar os mais pobres? Porque não é bem assim que a carroça anda, é muito mais embaixo, pessoal. A Venezuela, ela depende quase 100% do petróleo, ou seja, de apenas um mercado específico, e os outros 4% não são capazes de sustentar o país. E como o valor do barril caiu para $30, não tem como custear órgãos do governo, serviços públicos. Quem que vai estar recebendo por isso? E essa queda aconteceu lá em 2014. E eles não tinham plano B, não tinham uma outra alternativa de mercado para continuar sustentando o país. Vamos voltar lá em 2014. Pensa, tu tá trabalhando lá, recebendo teu salário, aí o valor do barril do petróleo cai. Aí você até pensa, a gente não come petróleo, só que é o seguinte, do dia pra noite, o salário das pessoas caíram em 70%. Pensa, você ganha R$1.000 por mês, do nada você começa a ganhar 300, do dia pra noite. Tá entendendo? O segundo erro do Hugo Chávez foi a estatização. Ele nacionalizou as empresas que haviam ali no país, só que ele fez uma coisa interessante. Ele entregou na mão dos aliados políticos e não de pessoas capazes de gerenciar uma empresa. Por exemplo, você tem uma empresa de transporte aí muito famosa, aí o Hugo Chávez vai chegar em você e vai falar assim: bom, agora essa empresa aqui é nossa, você não vai comandar. Quem vai comandar é o meu amigão aqui, tá bom? Sai fora. E, como vocês sabem, empresas estatais não funcionam como deveria funcionar, porque elas estagnam. Ao longo prazo, elas quebram, porque vai ter corrupção, desvio, enfim, eu vou aprofundar mais para vocês entenderem a barbaridade que está acontecendo. E o terceiro erro do nosso amigo Chávez, qual que foi? Ele criou inimigos, os Estados Unidos e empresários. Então afastou investimentos, afastou novas marcas chegando no país. Ele não buscou um consenso para equilibrar as coisas. Por exemplo, hoje a estatal petroleira da Venezuela, ela virou um caixa eletrônico. Os políticos chegam lá e sacam dinheiro. Porque tá tudo corrompido. Hoje eles produzem cerca de 600 mil barris de petróleo por dia, ou seja, ainda dá dinheiro, mas não vai para a população, vai para o bolso dos políticos. Eles chegam lá, saca dinheiro, bota no bolso e compra casa em Miami. E agora, com o Maduro, você sabe o que está acontecendo. Inclusive o Trump colocou uma recompensa de $25 milhões na cabeça do Maduro. Vamos lá, antes você precisa conhecer quem foi o Maduro. Nos anos 90 ele era motorista de ônibus e também ele fazia parte de um movimento sindicalista. Então ele era um líder de greve dos motoristas, olha só que engraçado. Então ele ficou muito forte ali no meio da esquerda radical da Venezuela. E o Chávez viu que aquele menino de ouro ali estava se destacando e falou assim: bom, eu acho que esse aqui é o perfeito. Por quê? O Maduro amava o Hugo Chávez, seguia cegamente o Hugo Chávez. Então ele foi o menino de ouro ali do Hugo Chávez que conseguiu continuar com a desgraça que tá hoje. Quando o Hugo Chávez morreu em 2013, o Maduro conseguiu entrar, porém ele manipulou as eleições. Tem dados aqui, O Maduro venceu com 50,6% dos votos contra o Henrique Capriles, que possuía 49,1%, ou seja, uma margem apertadíssima.
E aí todos os observadores políticos observaram isso como uma fraude, porque a oposição do Maduro conseguiu provas concretas de que haviam votos falsos e eles pediram a recontagem. Então o Maduro falou assim: não, ninguém vai contar nada aqui. Quem manda é eu e já era. E aí com isso houve uma repressão. O povo foi pra rua, foi protestar. O que aconteceu? Foram recebidos aqui, ó. E a partir daí, o Maduro acabou com qualquer vestígio de democracia. E ele garantiu que ele nunca mais saísse do poder. Só que aí veio a bomba. Em 2016, eles criaram um sistema do governo chamado CLEP. É basicamente ajudar os mais pobres. Eles entregavam uma espécie de cesta básica com alimentos para ajudar as pessoas empobrecidas. Só que na verdade não foi bem para ajudar as pessoas, foi para desviar mais dinheiro. Porque um empresário chamado Alex Saab, ele foi preso nos Estados Unidos por ter desviado 350 milhões de dólares. O que ele fazia? Ele comprava os piores alimentos literalmente lixo, comida estragada, ele intermediava isso e vendia para Venezuela. Só que esse serviço de intermediar, como que funcionava? Ele ia, comprava comida podre, elevava o preço e vendia para Venezuela e desviava esse dinheiro. Ele comprava barato, vendia para Venezuela muito mais caro. Bom, ele foi preso. Agora vamos falar sobre a principal fonte de renda do amigo Maduro. Já ouviu falar no Cartel de los Soles? Pois é onde a Venezuela acabou se transformando num narco-estado, pessoal. E aí, pessoal, que vai responder aquela dúvida. Tá bom, então por que os generais do exército não derrubam Maduro? Porque os generais são os chefes do tráfico de drogas. É uma rede de narcotráfico comandada pelos militares da Venezuela. Só que são militares do alto escalão. Eles enviam toneladas de cocaína para os Estados Unidos, para a Europa, sob o comando de quem? Do nosso amigo Maduro. Provas concretas. Em 2017, 2 sobrinhos de Maduro foram presos nos Estados Unidos por tráfico de cocaína. 2019, Hugo Carvajal, ex-chefe da inteligência chavista, revelou que Maduro comanda o narcotráfico pessoalmente. 2020, os Estados Unidos colocam uma recompensa de 15 milhões de dólares na cabeça de Maduro, igualando até mesmo a criminosos como El Chapo. Agora o mais importante de tudo, como que funciona esse esquema? 3 situações. O primeiro, a cocaína sai da Colômbia e entra na Venezuela sob proteção militar. Segundo, a droga é levada para os aeroportos militares. E o terceiro, barcos, aviões saem do Caribe para o México e a África, e aí eles já começam a distribuir para o mundo inteiro. Vamos lá agora, por que os Estados Unidos quer capturar tanto Maduro? Tráfico de drogas em larga escala. A agência antidrogas dos Estados Unidos, a sigla se chama DEA, ela tem provas concretas de que o Maduro age pessoalmente no narcotráfico. E ele coordena o envio de drogas para o território americano. Então tá bom, como que a Venezuela consegue bancar essa ditadura, já que ela tá falida? Não diretamente, porém indiretamente. Como? Através de cartéis de drogas. Por exemplo, a Venezuela, ela virou um hub do tráfico de drogas internacional da Rússia e de vários outros países. Como que é um hub? Ela concentra tudo aqui no meio e tudo se conecta a ela. A Venezuela envia cocaína para a Rússia utilizando os seus navios estatais da empresa petrolífera dela. E os grupos criminosos russos lavam o dinheiro e distribuem esse dinheiro para os mercados europeus, asiáticos e por aí vai. Terceira coisa, as guerrilhas da Colômbia também fazem parte de todo esse esquema. Outro ponto interessante é que a Rússia ela compra petróleo da Venezuela porque é mais barato e ela consegue vender no mercado global. Hoje ela está sancionada, ela não consegue vender para o Ocidente, mas como eu já disse no vídeo passado, ela vende ali para os parceiros que estão próximos a ela. Ela compra o petróleo da Venezuela, reembala todo esse petróleo e vende como se fosse dela. Por quê? Porque ela mistura o petróleo da Rússia com o da Venezuela e então eles conseguem disfarçar a origem do petróleo. E para mascarar toda essa situação, eles utilizam empresas fantasmas em outros países, como por exemplo nos Emirados Árabes. Então eles conseguem fazer toda essa rede circular. Uma outra coisa, falando sobre a China agora, ela conseguiu fazer alguns testes daquele sistema de crédito social na Venezuela, para que as pessoas não deem opinião na internet, já que lá tá rolando essa ditadura, para que as pessoas sejam também monitoradas e sejam punidas se acontecer alguma coisa deles falarem mal do governo.
Foi comprovado, eles conseguiram fazer alguns testes, não é no país inteiro, mas eles conseguiram levar esse sistema para lá. Só que o que eu quero dizer aqui, o que eu quero deixar claro é que eles não estão ajudando a Venezuela diretamente. Na verdade, eles estão retirando recursos, se aproveitando da situação da Venezuela, desse momento de vulnerabilidade, para estar conseguindo aí se dar bem. Tem o Irã também e a Turquia. O Irã, nesse caso, o que ele faz? Ele troca a gasolina por ouro e ainda recebe urânio de volta. Por que urânio? Para reabastecer o sistema nuclear que eles possuem. Só que esse urânio ele é extraído ilegalmente da Venezuela. Agora o caso da Turquia é parecido. Eles utilizam uma rota de lavagem de dinheiro com o ouro ilegal. Então você vê que a Venezuela ela virou realmente esse hub de tudo que há de ruim, né? De drogas, de desvio de matérias-primas. Lembrando que a Venezuela, o país em si, não tem culpa disso, porque o que há de ruim é a ditadura que foi implantada lá, esse vírus que está agarrado no país. Não é um governo falido, é apenas um país que está sob controle maligno. Então é importante que você veja esse vídeo aqui até o final para não trazer conclusões precipitadas, que é o que acontece muito nos vídeos. Mas eu também notei que não importa de que lado que você esteja. Por exemplo, se você estiver de um lado e falar mal do outro, o outro vai falar que você é burro e vice-versa. Então o que eu tento deixar aqui são matérias através de fatos. Você tá de um lado, você tá do outro. Não, eu tô trazendo matérias, pesquisas comprovadas. É que assim, eu tô aqui na Ucrânia e eu também não posso sair metendo pau porque eu tô aqui nos países dos caras, entendeu? Só que eu já notei muitas coisas erradas aqui também. Eu notei muitas coisas erradas, pessoal. Eu vou trazer nos próximos vídeos. Só que eu não sou tão idiota, né? Porque eu tô pisando aqui no país do pessoal de ficar falando, né? Tem tempo pra tudo, tá bom? Será que vocês me entendem? Aguardem aí também, que eu vou trazer mais informações. Eu tive contato com pessoas especiais me falando tudo sobre, porque aqui o que importa é a verdade. Se você discorda de alguns pontos, escreva aqui, ó, só que com respeito. Se você vier desrespeitando, eu vou te banir do canal, você não vai comentar em nada mais, tá bom? Aqui eu dou total liberdade, mas se também você comentar alguma coisa falsa, que não é verdade, tentando imputar alguma coisa que eu disse, tentando distorcer o que eu disse, vai ser removido também, tá bom? Então comente aqui com respeito, deixa a sua opinião, porque é de extrema importância aqui, tá bom? Pode escrever e se inscreva no canal. E me diz aí se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Tô chegando aqui nos meus dias finais na Ucrânia e breve aí a gente vai estar fazendo mais e mais matérias aí, tá bom? Valeu!